Fala, torcedor do Flusão, bom dia, bora começar o sabadão aqui acompanhando as informações, as notícias do Fluminense, logo mais entra em campo contra o Vasco no Maracanã, a provável escalação para essa partida de logo mais, as notícias também aí, pessoal da ESPN projetando esse clássico, o Fluminense está precisando vencer para dar uma resposta para o seu torcedor, na estreia empatou, na última rodada perdeu para o Bahia, vamos ver aqui as últimas informações, deixar os créditos à ESPN, link da descrição. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho, mas agora bora para o vídeo, galera. Olá, fãs de esporte, Fluminense e Vasco fazem o clássico carioca nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. Mas a partida começou na última terça-feira. O motivo? O de sempre. Na reunião de organização do jogo, dirigentes dos dois clubes, da Federação e da CBF, não chegaram a um consenso para que cada clube ficasse com 50% da carga de ingressos. O Fluminense não abre mão de posicionar a sua torcida no setor sul, que culturalmente até 2013 era ocupado pela torcida do Vasco. Conclusão, o Fluminense nesse jogo como mandante terá 90% da carga e o Vasco apenas 10%. A torcida cruzmaltina esgotou os ingressos em poucas horas, enquanto que a torcida do Fluminense não registrou uma grande procura. No segundo turno, o Vasco será o mandante com 90% da carga e o jogo, mais uma vez, deve acontecer no Maracanã. O Fluminense nesse jogo tem uma grande responsabilidade. Está a 13 partidas sem vencer rivais diretos aqui do Rio de Janeiro. E se perder ou empatar diante do Vasco, vai completar 14 clássicos sem vitória. Um recorde histórico em seus pouco mais de 120 anos de existência. Em relação às equipes, o técnico Fernando Diniz conta com as voltas do Felipe Melo e do Marcelo, jogadores que foram preservados diante do Bahia. Keno também está reintegrado e fica à disposição no banco de reservas. Um provável time do Fluminense: Fábio no gol, Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo, André, Lima e Ganso, Marquinhos, Cano e John Arias. Do lado do Vasco, Hugo Moura está regularizado no BID e deve ficar no banco de reservas como opção para o técnico Ramon Dias. O chileno Medel perdeu toda a preparação para este compromisso e não deve ser jogador sequer no banco como opção para o transcurso do jogo. A tendência é que o Vasco entre em campo neste sábado para enfrentar o Fluminense com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, a zaga composta por Maicon e Léo e Piton na lateral esquerda. O meio-campo com Matheus Carvalho, Esforça e Galdames, na frente Rossi, Ferretti e David. O Wilton Sampaio é o árbitro escalado para apitar esse Fluminense Vasco, 4 da tarde de sábado, no Maracanã. Muito bem, todas as informações então desse Fluminense que chama muita atenção pela parte negativa. É um Diniz que já começa a ser contestado pela torcida, está perdendo a paciência, não vence um clássico há um ano. 13 jogos sem vencer. Olha, é muita coisa pelo lado negativo do Fluminense. Mas a gente olha pro lado do Vasco, também vem de derrotas, Upa. O Vasco é um time irregular, né? Começou bem o campeonato vencendo o Vasco com justiça e perdeu a segunda rodada para o Bragantino com justiça também. Eu acho que esse é um retrato da realidade do Vasco do campeonato. Tende a ser um campeonato de oscilação. O Fluminense chama muito a atenção no ano de 2024 negativamente, né? São poucos pontos positivos que a gente vê, poucas atuações que nos remete de alguma forma àquele Fluminense espetacular do ano passado. Isso gera preocupação. E mais do que a sequência ruim de clássicos. É claro que o ideal é você vencer os seus grandes rivais, ter esses confrontos que acontecem, e 13 jogos sem vencer os rivais é muita coisa. Mas, por exemplo, diante do ano passado, o melhor ano da história do Fluminense, o time não venceu os clássicos e tá tudo bem, porque o ano foi espetacular. O ano é muito além dos clássicos. Agora, quando você não os vence e continua jogando mal nos outros jogos, aí temos um problema. E o Fluminense tem um problema. Não está conseguindo repetir o seu padrão de jogo que o levou até o topo, até a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. Torcedor do Flusão, hoje tem Fluminense e Vasco no Maracanã, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense empatou na primeira rodada, perdeu para o Bahia nessa rodada agora que passou. E hoje tem a chance, né, de, quem sabe, conquistar essa vitória, os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Um jogo importante, vai jogar em casa, contar com o apoio do seu torcedor. Vamos aguardar nesse jogo de logo mais. Tem volta importante, né, do Felipe Melo, o Keno, o Marcelo também está de volta. E o Diniz já tendo esses jogadores aí à disposição. O Keno, acredito que vai começar ali no banco. O Marquinhos está jogando bem. É um dos destaques, apesar do time não estar conseguindo jogar aquele bom futebol, mas tem esse detalhe aí, né? O Marquinhos, né, tá indo bem.
aguardar esse jogo de logo mais. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários. O torcedor do Flusão está confiante, acreditando na vitória. O time está precisando, né, dar uma resposta. Não conseguiu ainda fazer aquela grande partida, aquela atuação de encher os olhos dessa temporada de 2024. Está devendo uma boa atuação. E quem sabe, né, a partir de hoje o time começar a jogar aquele bom futebol, seja o pontapé inicial, né? Conquistar uma boa vitória, vencendo vai ter mais confiança para a sequência. Vamos aguardar. Deixa seu palpite nos comentários, deixa aquele like também para estar fortalecendo o trabalho. Valeu e até a próxima, galera.